E aí, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo, mais uma transmissão do Bom Dia Garopaba. São 8 horas e 58 minutos. A gente entrou um pouquinho antes para o pessoal possa também ir se organizando e o Instagram fazer a chamada, né? De que a gente está ao vivo. Eu recém passei meu café. Esperar daqui a pouco o Tafarel deve estar chegando já aí. E a gente chama ele para bater um papo. Hoje a gente conversa com o Tafarel Silva, um ativista político, cultural. Já foi pequeno empresário aqui da cidade, já trabalhou, como todo garopabense, já trabalhou em vários setores do turismo para poder ganhar uma grana. E daqui a pouco vai sentar aí virtualmente com a gente aqui para bater um papo. Enquanto isso, enquanto o pessoal vai chegando, eu estava lendo umas notícias de hoje e duas me chamaram a atenção, assim, que foge um pouco do nosso tema, mas acho que não é um problema falar sobre isso. A primeira é o aumento dos casos. Teve mais 3 casos confirmados ontem de coronavírus, de Covid-19 aqui em Garopaba. Agora nós somamos 35 casos confirmados. A gente sabe que esse número ele é bem subnotificado, né? Comparado com, por exemplo, em Bituba, que é a nossa vizinha, faz fronteira seca com a gente, e lá tem casos, um número de casos superior. Algumas pessoas estão questionando em Bituba por conta dos casos dos testes rápidos. Mas eu acredito que o teste rápido não deve ser o grosso dos testes que a Imbituba está fazendo. Porque, não sei se todo mundo sabe, falar sobre Covid já está meio cansativo, inclusive, né? Eu não tenho mais postado quase nada na minha rede social, no Facebook, principalmente, onde eu postava a evolução dos casos e a gente chamava a atenção pro crescimento exponencial da doença, para a taxa de letalidade. E não sei, isso parece ficou um pouco cansativo, porque é muita informação, né? Me parece que informação não falta. A essa altura do campeonato a gente já está indo para 4 meses, né? De quase mais de 4 meses de quarentena. E informação acho que não falta. Quem ainda questiona o coronavírus, questiona a pandemia, o impacto disso, a importância de ficar em casa e de ter uma política pública para garantir que as pessoas fiquem em casa, para garantir que os comércios não quebrem. Quem ainda nega isso, né? Acha que é só uma gripezinha, como falou aquele que a gente não costuma dizer o nome, que ocupa a cadeira da presidência. Espero que de forma temporária. Porque informação não falta mais, né? E a gente tem aqui em Garopaba, então, um aumento. A gente sabe que é subnotificado, porque Garopaba, não, como a maioria dos municípios do Brasil, não testam a sua população toda, testam só os casos mais graves, que são os casos, as pessoas demandam a saúde da cidade, né? E geralmente já estão num caso, numa etapa avançada, evoluída da doença. Tem lugares, por exemplo, eu não sei se esses cálculos cabem aqui em Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul tem lugares que tu multiplica isso por 10, 6 por 10. Então, aqui, se a gente fosse jogar mais ou menos esse cálculo, que é o cálculo que a Universidade Federal de Pelotas faz, a gente teria aí no mínimo 100 casos confirmados, né? Fora aqueles casos de síndrome de respiratória aguda grave, que muitas vezes acabam não entrando ainda nessa conta. Muito provavelmente vão entrar no futuro, aí daqui 2 anos, 3 anos, quando a gente for reavaliar os casos aqui de Covid da pandemia no Brasil. Mas então é isso, assim, a gente tem de ontem para ontem mais 3 casos confirmados, a gente está com 35 casos confirmados pelo painel da prefeitura. De manhã também eu estava lendo uma entrevista do Pedro Halal, que é um epidemiologista, e ele é reitor da UFPEL, da Universidade Federal
de Pelotas e que está à frente, a Universidade Federal de Pelotas está à frente desse estudo que busca identificar os casos que já aconteceram, né? Para ter uma dimensão assim, do que a gente acertou, do que a gente errou nas previsões. E é um estudo que, por mais que ele olhe o passado, ele está nos ajudando muito a como se comportar, né? No presente e daqui para frente. Ele diz o seguinte, ele propõe, numa matéria aqui do Jornal do Comércio, que saiu ontem, anteontem, aliás, dia 27, e que ele propõe um lockdown rigoroso de 15 dias no Brasil inteiro. Porque, assim, sendo bem franco, assim, eu acho que a gente não fez lockdown, né? A gente não fez lockdown, não, a gente não fez uma quarentena decente. Muito porque o poder público não nos ofereceu essas condições. E, claro, tem muita gente. Eu tô olhando pro lado, pessoal, porque eu tô lendo a notícia junto aqui e tomando café e falando com vocês. E a ideia é bater papo com vocês também, tá? Eu já vi que a Cris entrou aqui, o Tafa já tá aí, a D também tá aqui. Em seguida eu já te chamo, tá, Tafa? Vou deixar tu acordar um pouco mais. O Tafa trabalha como garçom nos finais de semana e a gente sabe que a rotina do garçom no final de semana é bem puxado, né? Então não deve chegar muito cedo em casa e já tá acordando mais cedo do que preferia. Mas a ideia do que está se passando agora, querendo se passar, isso surgiu esse debate principalmente no final de semana passado, não esse que passou agora, né, porque fez mais frio, mas o outro anterior, que a praia lotou, entre aspas, até um movimento de inverno assim que a gente não está muito acostumado, né? Seria bom que esse movimento existisse quando não tinha pandemia, que a cidade poderia faturar mais. Eu, como condutor ambiental, poderia até fazer mais trilha, levar as pessoas para observar a baleia. E curioso que esse movimento de comércio está acontecendo agora. O Tafo está perguntando se era 9 da noite. Poderia, né? A gente pode fazer duas. Faz uma agora e uma de noite. Mas de noite eu sei que tu tem outra com o pessoal do Ser Humano Surf, com o Yuri, né? Que é um bom debate também sobre... Depois tu fala mais, mas é sobre assistência social em época de pandemia, né? Alternativas dentro desse setor. O Jackson está aqui acompanhando, a Dê disse que só vocês para fazer eu acordar essa hora. Tu sabe que eu me inspirei em dois programas para fazer o Bom Dia Garopaba. O primeiro programa é o Café com Bolos, que também faz de manhã, só que ele grava, né? Ele não faz ao vivo. Acho que agora ele está fazendo ao vivo. E o Café com Notícias da Manuela. Só que a Manuela, por conta da agenda de pré-campanha dela, que demanda muita reunião, nesse horário já das 9, ela tem feito às 6, ela acorda 6 horas e 7 horas eu sei que ela está fazendo a live dela. Hoje eu quase assisto quase todos os dias. E aí ela não faz mais com convidado, ela faz assim, abre a câmera, fica passando café e conversando com o pessoal. Eu até pensei em fazer esse horário mais cedo, mas eu acho que ninguém ia aparecer para conversar. Mas é isso, gente. A gente está aqui hoje para conversar sobre pegando aí o gancho da greve dos entregadores, que deve acontecer, que vai acontecer, está previsto para acontecer no dia 1º agora de julho, na quarta-feira, e trazer isso para a nossa realidade aqui de Garopaba. Para não ficar muito atravessado, para a gente encerrar esse assunto do Covid por enquanto, por mais que as pessoas tenham um papel quanto cidadão de entender a coletividade e não sair de casa, a culpa maior não é delas, dessas pessoas que não têm consciência, que saem sem máscara, né? A responsabilidade maior é a do poder público. Então o poder público não pode jogar, e aí eu estou falando que não é só prefeitura, é governo do estado e principalmente governo federal, que o Brasil talvez seja o único país das grandes nações, das maiores economias do mundo, o único país que não assumiu a frente, né, a liderança disso,
desse combate à pandemia de forma séria e não tem um plano de ação. Todos os outros países, até os Estados Unidos, que com o Trump, aquela figura grotesca dele, que negou a pandemia por muito tempo, ainda faz piada, né? Com a origem do vírus. E, e até ele, né, assumiu uma postura de liderança frente à pandemia. Porque é importante, é o governo federal que pode fazer, ele que detém o dinheiro, ele que detém o cofre, né, do orçamento nacional. E o Brasil é o único que não tem essa postura constitucional, um dever constitucional de garantir a segurança pública das pessoas, né, em questão de violência, e nesses momentos a segurança sanitária e a segurança financeira, econômica, né, através de uma renda básica, através de um auxílio real para as micro e pequenas empresas. Então é a fala que o Guedes faz, né, naquela reunião ele deixa claro que dar dinheiro para pequeno empresário é perder dinheiro, jogar dinheiro fora, que o negócio é salvar as grandes, essas que não precisam de ajuda. Né? E o governo federal até agora só ajudou os bancos, o setor financeiro. 1,2 trilhões de reais, sem nem qualquer burocracia, para o banco pegar o dinheiro público e emprestar para o pequeno empresário. A juros que a gente não sabe quanto, né? Cobra um pedágio para acessar esse recurso público, quando o governo federal poderia muito bem dar esse dinheiro a perder de vista e depois tu combina, né? Porque o negócio agora não é salvar CNPJ, salvar CPF, porque à frente de cada pequena empresa tem uma pessoa que depende disso, né? Depende desse negócio. Como também tem os trabalhadores, que tem que estar se arriscando todo dia para sair de casa. Eu vou chamar o Tafa já tá aí, né? Pra gente começar o nosso papo. Tu me atende aí, Tafa, tu não foge, hein? E aí? Eu tô te ouvindo, mas não tô ouvindo, não tô te vendo, Tafa. Não tá me vendo? Como não, cara? Tô Não estou perdendo te essa vendo. oportunidade. Pô, mas aí não sei como é que tá essa parada, mano. Tá me ouvindo bem, pelo menos? Tô te ouvindo bem. Tu não quer aparecer, é isso? Não lavasse a cara ainda? Já, pô. Lavei Deixa, cara, passei eu vou te perfume, tirar aqui e tudo. vou te chamar de novo. Tá. Remover. Nada? Nada, Tafa. Tá, mas é porque tá escuro então, né? Eu acho. Porque, Será que a tua câmera não tá virada? ah, cara, não sei por que que tá acontecendo isso agora. Estou um pouco triste. E, e tu consegue pedir pra entrar, Tafa? Consegue, né? Acho que consigo. Tá, eu vou então de novo Ué? te mandar embora e tu vê aí. Aqui aparece carregando, só a imagem não. Ah, será que... Bom, Pede pra entrar aí, Tafa. Enquanto o Tafa vai entrando, fazer um. Ah, agora sim, Tafa. Eu tô vendo assim um fundo bem escuro. Na real, deve ser isso. Eu consigo é, ver teus quadros aí no fundo. então, mas é que eu não tô conseguindo Acender a virar a luz. câmera. Não, eu não Ah, tô entendi. conseguindo virar a câmera, cara. Lá Mas ele tá embaixo, cara, travando. tem aquelas setinhas, né? Sim, sim, mas não tá virando. Tu vê que o fundo ele tá congelado. O fundo ele tá congelado, cara.
Não sei o que que tá se passando, mano. Enquanto eu tava resolvendo fazer um merchan da caneca, essa é uma caneca que eu tomo café todo dia, que é do Desarranjo Ilhéu, a galera lá de Floripa. Comprei lá numa feirinha de Santo Antônio de Lisboa, bem legal. Acho que todo mundo conhece, né? Tu conhece, Tafa? Desarranjo? Conheço. E gosto muito dessa feirinha de Santo Antônio. É muito legal, né? Muito bonita. Pô, Rodrigo, cara, eu tô abismado aqui, mano, porque tá congelado. E quando você me tira do vídeo, tá com um delay gigante, sabe? Quando você me tira do Sim, vídeo, eu ainda vejo você falando comigo. Eu vou tentar sair mais uma vez e entrar de novo. beleza. Enquanto o Tafa resolve aí o problema técnico dele, vamos passar mais um pouco os olhos nas notícias aqui de hoje. Não é aqui em Santa Catarina, mas a gente estava conversando, o outro café da manhã foi com o João, o professor João de Geografia, para falar sobre a privatização da água e, e sobre a relação disso com Garopaba, como Garopaba estava lidando com seus recursos hídricos, né? E tem uma notícia que saiu hoje, falando sobre a privatização de hidrelétricas da FE. Vou tentar de novo, Tafa. Talvez o problema possa ser eu também, né, Tafa? Pode ser o meu Instagram. Agora, agora eu te enxergo mais de novo, esse mesmo problema, a tua imagem fica congelada. Pois é, eu tô achando que pode ser um problema de conexão, mano. A tua conexão, ou a minha, será? Não, não sei, provavelmente a minha, mas não sei. Tá bem travado, né, cara? Mas o áudio tá bom, não tô entendendo, entendeu? O áudio está excelente, né, na verdade. Pois é, eu não tô entendendo é por que que a câmera tá nessa viagem. Agora Opa, sim. rapaz. Agora Ah, eu tô tá aqui, olha enxergando. só. Que coisa mais linda. Agora deu. É, Erros técnicos. agora sim, agora eu tô te Não vendo. sei o que aconteceu. Foi um fenômeno do nada, mas maravilha. A, a Jude tá dizendo que não tá te enxergando, tá? Eu achei estranho, tu não dormisse em casa hoje. Ela me botou pra dormir no sofá, por isso que ela não tá me vendo. Hoje vocês estão vendo que eu tô de touca, porque amanheceu frio, né? E eu tenho um problema, minhas orelhas elas ficam muito geladas. A Grazi até brinca que ela vai comprar aqueles pompons, sabe? Que é tipo uma tiarinha, assim, tem um pompom. Porque Sei. a touca também esquenta a cabeça pra caramba, né? Eu dormi de touca hoje, cara. Dizem que não é bom, né? Mas eu não Não? sei, eu já dormi de touca também, não sei. Sempre ouvi isso aí. Tem uma frase, o cara dormiu de touca, né? Aham. Que quer dizer que o Heron tá dizendo que é melhor deixar sem a câmera, tá? O Não Heron me discordo, ama. não. Agora eu já posso dizer bom dia, Tafa, bom dia, Garopaba. Mais Bom dia. uma live pra gente trocar uma ideia sobre as notícias da semana e a relação que elas têm com. Como é que eu tô aparecendo pra ti aí, Tafa? Porque a Graça tá dizendo Tá, pra mim aqui que eu tô aparecendo tá meio lindo, cara. fora, mas pra mim eu apareço o corpo todo, né? Não, No celular tá bem, dela, tá bem. no celular dela só tá aparecendo o meu queixo. Pra mim não. Até aqui, assim, se vocês estão vendo lá, tá um dos meus cachorros que dorme aqui na sala onde a gente faz as transmissões. Eu tô vendo, eu tô te vendo bem, assim. Legal. E então a ideia é a gente fazer um paralelo dessas notícias com a realidade garopaba. E nada melhor do que falar com o Tafa sobre emprego e renda para a juventude de Garopaba, né?
refletir sobre isso, pensar sobre isso e tentar, inclusive, buscar apontar soluções, né, Tafa? Assim, pelo menos se debruçar para diagnosticar o problema da cidade. E tu, inclusive, essa semana conversou, aliás, vai conversar, né, com uma das lideranças aí dos entregadores antifascistas, né, que está puxando esse movimento do BREC, do dia 1º, que é na quarta-feira, a greve dos entregadores de app. Qual é o principal paralelo, assim? Eu tenho até um card que eu te mandei, que está aqui no perfil deles do Instagram, que fala alguns dados do perfil desses entregadores, né? A média deles é 24 anos, e 71% são negros, são pretos. Os caras trabalham 7 dias por semana direto, 14 horas por dia, Percorrem e 40 ganham quilômetros. menos que o salário mínimo, né? Esse é o perfil, assim, a média, tanto de idade, perfil social, quanto de ganho desses entregadores. Isso mostra, assim, uma precarização, o quanto o Brasil está arrumando para uma precarização do trabalho, né? E como isso, com essa precarização, tu vai tirando direitos, vai tirando estabilidade, vai tirando emprego, inclusive, te vê obrigado a fazer esse tipo de função. Eu aqui em Garopaba, inclusive, tentei ser entregador, só que isso há 2 anos atrás, não era tão forte ainda os aplicativos aqui, né? E era no meio do inverno, assim, então a demanda era muito menor, a galera queria fazer entrega era de moto. Eu queria fazer de bike, que era o que eu tenho, né? Não tenho moto. E carro não compensa, né? Sair aqui do Macacu, rodar 15 quilômetros até o centro da cidade para fazer entrega era pagar para trabalhar. Que é, na verdade, uma boa parte desses caras fazem quase, né? Às vezes pagam para trabalhar. Isso é uma das demandas dele, né, Tafa? E acaba sendo uma realidade, assim, aqui de Garopaba também, porque hoje eu sou MEI, né? Tu já foi um pequeno empresário. Às vezes não é porque a gente quer, né? É porque é o que tem. Se a gente não empreende na cidade, e aí empreender na cidade não é a gente sentar na mesma mesa dos Gerdau, na mesma mesa dos Sirotsky, né? É empreender para poder botar comida na mesa. E às vezes a gente empreende em 2, 3 funções. Quem em Garopaba, jovem, não trabalha às vezes em mais de um emprego, né? E quando consegue um emprego só, é sem muitos vínculos, então não tem perspectiva e nem estabilidade financeira. Isso não é uma realidade só de Garopaba, né? Claro que aqui tem toda a questão do turismo, do verão, e essa coisa da sazonalidade impõe muito essa questão, né, da falta de estabilidade. Mas o Brasil está começando a sofrer isso. Total falta de estabilidade. Tu sai de manhã para poder comer de noite, trabalha de manhã para comer de noite. E a ideia de conversar, trocar uma ideia contigo hoje, Tafa, era isso, assim. Tu como nativo, nasceu em Garopaba, sempre trabalhou, né, nesse setor do turismo também, e hoje está trabalhando de garçom de novo. Como é que tu vê isso aqui, né, em Garopaba? E se tem perspectiva de mudança, né, da gente poder ter uma vida mais estável aqui na cidade. Então, acho que são vários problemas aí, né? Mas eu vejo um problema central, né, nacional, que é o desemprego, né? Quanto mais aumenta as taxas de desemprego, mais o jovem sente, né? Se a gente for olhar nacionalmente, o jovem aí ele compõe é o maior grupo, né? São 50 milhões de jovens aí, a gente botar 18 a 29 anos, né? E nos últimos 5 anos, os jovens foram quem perdeu mais renda, né? Perderam aí, média, 14% de renda, os jovens. Ganharam dos nordestinos e de mulheres, de grupos que já perdem renda, né? Que já tem mais difícil no acesso ao trabalho, mais dificuldade no acesso ao trabalho e tudo mais. Então, mulheres, nordestinos, negros, né? Os jovens superaram essas estatísticas, né? Então, o jovem aí na totalidade perdeu 14% de renda,
se tu for fatiar isso, né, os jovens mais pobres perderam 24 e os jovens analfabetos tiveram uma queda de 51% na renda, né? Imagina que e aí se a gente for olhar para o futuro, né, se nós somos hoje nós, porque eu ainda tenho 29, eu não tenho 30 ainda, então me incluo na juventude ainda. Mas se a gente for analisar, se nós somos os maiores hoje, a tendência é que nós sejamos os maiores no futuro, né? E aí a gente tira uma média de como vai ser esse futuro aí para a juventude, né? E aí não dá para fugir do que é a falta da política pública no sentido de ajudar o jovem a se manter ativo nos estudos, né? O baixo salário, né? E as taxas de desemprego aumentando, diminuem a renda na família. E com a renda diminuída na família, a gente é obrigado o jovem, né, é obrigado a sair da escola ou sair da faculdade para estar contribuindo aí na renda da família, né? Você perde a estrutura. E bom, obviamente que ser motoboy não é o sonho de ninguém, né? Eu, eu imagino que o motoboy, ele tá ali junto com o auxiliar de pedreiro, por exemplo, né? Que você vai tentando e aí você não consegue porque, bom, você não teve acesso a uma faculdade, né? Você teve esse corte aí e você não consegue se firmar numa faculdade, você tem que sair para trabalhar e aí você tenta em cima e não vai conseguindo e acaba caindo lá embaixo. Com toda a dignidade do trabalho, né? Mas ninguém quer ser motoboy, você acaba entrando aí nesse nicho, né? Eu trabalhava em Natal, na área da segurança, e tentou passar a baixada lá e não deu. O único... Sabe que aconteceu isso com o Porchat, só que a mulher dele tava pelada saindo do banho. Ela não tá pelada porque tá frio, se não tivesse tão frio, ela tinha passado pelada. E eu trabalhava em Natal, na área da segurança, e tinha um cara que entregava pizza pra gente lá, Marcelo. E ele também passou a entregar pizza na minha casa, né? E toda vez que ele ia na minha casa, ele falava, pô, Tafa, você não tem um trampo pra mim de segurança, cara? Porque na moto aqui não dá, velho. Eu tenho 2 filhos e eu tô trabalhando pra estar ocupado, porque a grana que eu tô fazendo é a grana que eu uso, assim, ela entra e sai numa velocidade gigantesca, né? Não tô conseguindo me manter, eu preciso trabalhar em outra coisa, me ajuda. Toda vez que ele ia lá em casa era esse apelo, né? Então, obviamente que é um emprego, é um subemprego precarizado e que os empresários se aproveitam porque sabem que essas pessoas que caem para ser motoboy vão se sujeitar a um pequeno salário, né? E aí, bem, a gente entraria num debate aí sobre capitalismo e toda a sua perversidade. Mas, traçando um paralelo com Garopaba, Garopaba é difícil porque é difícil você se estabilizar, né, para o jovem se estabilizar. Porque, como você falou, é muito sazonal, né? A cidade ela é bem sazonal. Então, no verão, você até consegue trampo. Pô, restaurante, né? E aí você já compete com o pessoal que vem de fora também trabalhando, que vem muito jovem. Galera que quer surfar, galera que tá de mochilão, que quer curtir a cidade. Então eles vêm de fora e aí a juventude local ela já tem a competição da juventude da galera que vem de fora, que muitas vezes vem com um currículo até melhor, vem com mais experiência. Então já fica mais difícil também. E aí se tu não tá numa empresa, né, trabalhando aí numa, sei lá, numa Hidrolite da vida, numa Danver, na Mormai, num emprego fixo ou num escritório, e a gente já tá falando de estar formado, você passa trabalho, né? É muito normal você olhar nas lojas aqui no verão e você ser atendido por uma pessoa que é advogado, que é arquiteto formado e que está trabalhando de vendedor numa loja, né? Mas o que eu tiro de tudo isso, para mim o agente causador mesmo está na educação, né? Está na falta de investimento público para dar base para que esses jovens consigam se formar, né? Porque existe uma linha, né? Eu vejo uma linha muito clara quando você faz a escola fundamental, você faz o ensino médio, essa é a linha ideal, né? Você faz a escola fundamental, você faz o ensino médio, aí você sai do ensino médio e ingressa numa faculdade, nessa faculdade você ingressa num estágio e nesse estágio você sai para o seu trabalho, para um trabalho, né? Na sua área. Essa é a linha. Mas essa é a linha que a minoria hoje no Brasil consegue alcançar, né? Porque daí são vários cortes, né? Você vê em Garopaba esse corte
Garopaba é uma cidade do sul, né? Uma cidade que tem certa infra, né? Enfim, os índices de pobreza são menores, mas ainda assim, e aí comparando com os amigos, você vê que tem esse corte, né? E geralmente o corte é nesse ponto da faculdade, assim, né? Porque aqui não tem faculdade, né? Você tem que sair para Tubarão, enfim. E aí vamos tirar a federal, vamos para a privada, que é onde a maioria faz, né? Muita gente não consegue trabalhar o dia todo e pagar a faculdade para ir para a Unisul, né? Por mais que seja um ônibus de graça, mas não consegue. Acontece um corte aí e que você termina o ensino médio, que é na cidade, e você não consegue ou não pode ir à noite para a faculdade, né? Você tem que. Então, quem consegue, beleza, pega o ônibus todo dia, que já é massivo, vai para a faculdade, volta, para depois se formar, para depois talvez conseguir um emprego na cidade, na sua área, que é muito difícil, e alguns acabam demandando para Florianópolis, enfim. Mas se a gente for olhar a nível nacional, tem esse corte, ele acontece até no ensino fundamental, né? De crianças um pouco mais velhas que têm que cuidar dos seus irmãos, que não conseguem, né? Que precisa cuidar do seu irmão para os pais trabalharem, ou então um corte um pouco depois ali no ensino médio, que não conseguem ingressar no ensino médio porque tem que ajudar os pais. Aí depois tem o corte também na faculdade, que se esse jovem tem o pai e a mãe precisando de trabalhar e tudo mais, com renda baixa, ele também tem que ajudar, ele não consegue entrar na faculdade. E aí todos esses jovens que saem dessa linha acabam caindo nos empregos precários, né? Obviamente, muitos desses, né, na faixa aí da faculdade, sei lá, 19 anos, que não consegue entrar na faculdade, tem que trabalhar para sustentar a casa, para ajudar os seus pais, ele acaba caindo nesses serviços precarizados, né? E Garopaba, o que eu vejo é que Garopaba também é assim, né? Tem vários amigos que estudaram comigo, porque Garopaba é legal que todo mundo estuda junto, né? No público. Você tem do mais rico ao mais pobre estudando no público, né? Então todo mundo estuda junto. Obviamente que uns com maior condição, outros com menor condição, e aí eu digo condição no sentido de conseguir estudar paralelo a isso, ou fazer cursinho em Florianópolis, enfim. Mas esse corte, ele acontece nessa... Pode falar. Às vezes até tem acompanhamento em casa, né, Taf? Sim, sim. Esse Isso corte ele vai acontecer na entrada da faculdade, né? E aí eu tenho amigos e familiares que tinham total suporte para entrar na faculdade e tinha pessoas que podiam, que queriam entrar, mas que não conseguiam, né? Porque à noite cuidavam do irmão, porque o emprego que ele trabalhava de dia era para manter a casa, porque alguém pode trabalhava de dia e estudava de noite, né? E eu pagava minha faculdade, bueno, ok? Mas quantas contas você pagava, né? Tem gente que acha que é muito sofrido, que fala, pô, mas eu paguei a minha faculdade lá 4 anos. Legal, mas você talvez tinha sua mãe em casa, o seu pai, você não pagava conta de luz, você não pagava conta de água, você não pagava o rancho, né, mensal, e aí você usava o dinheiro que você trabalhava para pagar a sua faculdade. Mas e quem trabalha tem que sustentar a casa e pagar, sei lá, 900, 1.200 reais de faculdade, né? Então, tem isso, né? Dentro da minha própria família, assim, eu tenho exemplos de pessoas que tinham total facilidade para entrar na faculdade, porque, bom, família estruturada, pai, mãe, com dinheiro, então você só estuda, né, cara? Você entra na faculdade, você pega o seu ônibus, você vai, você volta, no outro dia você acorda, você vai pra academia, você faz o que você quiser, você Não é quase namora. obrigação, né? Não, é uma obrigação, né, cara? Tipo, você tem que se formar. Mas tem gente que a realidade não é essa, que ele tem que ir para, mesmo que ele consiga ir para Tubarão, vamos fazer um corte mais em cima. Mesmo que ele consiga ir para Tubarão fazer a faculdade, quando ele chega, ele já tem que dormir rápido, porque 7 horas ele tem que trabalhar, muitas vezes de auxiliar de pedreiro. E quem não consegue, voltando para um corte mais embaixo, quem não consegue entrar na faculdade é quem vai ocupar esses trabalhos de construção civil, é quem vai procurar comprar a sua moto para trabalhar de entregador. E aí começam a se sujeitar porque precisam, né? Então eu boto central o desemprego, né, cara? Desemprego, baixa renda da família, a galera tem que se sujeitar. E aí o capitalismo lindo que ele produz trabalho para essas pessoas, né? Então, pô, inventamos então os aplicativos, né? E aí vamos enriquecer o aplicativo, enriquecer o restaurante em detrimento da exploração do motoboy, né? Que é basicamente isso que acontece. E isso é muito triste, né, cara? Porque afeta a nossa juventude. A juventude era para estar estudando, né? Enquanto a gente tinha um governo que Produzir pensava... conhecimento também, né? Enquanto tinha um governo que pensava
juventude, né? E aí eu estou falando de um governo que, que colocou o Ciência Sem Fronteiras, né? Que ajudou os jovens, sobretudo os mais pobres, a se manterem na escola, a ingressarem na faculdade, né? A taxa de desemprego aí cai. Então o jovem ele consegue se manter na educação. A tendência é que a médio e longo prazo o jovem não seja tão sucateado no sentido de trabalhar nesse tipo de emprego, né? Emprego precário. Então o centro disso para mim é o investimento público na educação e no desemprego, né, cara? Porque enquanto o jovem estiver longe da escola, longe da faculdade, e aí vale também lembrar dos nossos cursos técnicos, né, dos IFSCs da vida, né, que também vieram aí nos governos petistas para colocar um monte de pobre para estudar, para não cair nesse emprego. Hoje a gente não tem mais isso, né, cara? Isso aí só vem declinando, o investimento nesse sentido vem declinando, e aí a tendência é que a gente vá cada vez tendo que ser mais sucateado, e os jovens são hoje, né, estatisticamente, os jovens são os mais afetados com essas políticas, né, essas não políticas. Alguns dizem, inclusive, que as mudanças que a gente teve desde 2016 para cá foram motivadas principalmente porque essa relação entre trabalhador e empregador, não que elas se aproximaram, né? O Brasil é o país mais desigual nesse sentido, né? Entre o salário do pobre, que vende a sua força de trabalho, e quem é o grande empresário. Mas que isso diminuiu um pouco essa diferença, né? Ou seja, o trabalhador estava se especializando mais, estava fazendo mais formações, estudando, e com isso a sua mão de obra ia se qualificando, e por consequência ele tinha condições de cobrar mais para vender a sua mão de obra, porque a sua mão de obra estava qualificada. E alguns apontam para isso. Um deles é o Ladislau Dalbor, que é um economista que diz essa relação, um país que é fundado sob a escravatura, trabalho escravo quase 400 anos, né? A força de trabalho não se pagava, tu escravizava a pessoa para trabalhar para ti. É difícil tu superar essa mentalidade, né? E é bom, depois que a gente sai da escravidão, o que a gente tem é só essa tentativa de precarização, né? De redução de custo da mão de obra. Até aqui escravidão moderna, né? A escravidão moderna. A AD comentou, inclusive, que tem empresa que não permite que a pessoa saia mais cedo do trabalho, né? Eu ia falar isso então, agora. O cara está informando, isso é a grande realidade. O problema é que a gente, daqui a pouco, chega, pegando só a realidade de Garopaba, tem uma fuga de jovens, né? Daqui a pouco o cara se muda para Tubarão, para estudar lá e trabalhar lá. Para Floripa, para estudar e trabalhar lá, porque lá, inclusive, tem mais emprego. Ou em São José, no continente, né? Sai da cidade. Então, a gente também começa a ter uma perda de juventude que poderia estar construindo coisas muito mais interessantes para a cidade, né? E tem um problema que quem consegue estudar, às vezes, depois que sai, fica com uma dívida. Eu tenho uma dívida gigantesca com a faculdade onde eu me formei, que passa aí de um carro popular, né? Porque eu entrei quando não existia ProUni ainda, quando eu entrei na faculdade. Então, também tem mais isso, né? Que quem às vezes consegue fazer a faculdade não encontra espaço de trabalho no futuro e ainda fica com uma dívida para pagar. Isso é um problema, por exemplo, que existe nos Estados Unidos. O Bernie Sanders tinha como uma das bandeiras, né, de campanha dele, acabar com essa dívida, né, extinguir ela, porque ele dizia que essa dívida seria a nova bolha econômica, porque ia ser tanta gente devendo para o sistema econômico, porque não tem condições de... ou tu faz uma dívida ou tu não estuda, né, e aí tu precisa te sujeitar a essa precarização, e aí isso, uma hora o sistema econômico ia colapsar porque não ia ter mais lastro, né? A dívida ia ser tão grande. Então a proposta dele era acabar com essa dívida da juventude aí que estudou, se formou e não conseguiu pagar toda a faculdade. Aqui, esses dias eu postei no Instagram, tem uma charge que é também dos entregadores antifascistas, que um cara pergunta assim, que desde quando o empreendedor faz greve. Isso é interessante, né? A palavra empreendedor foi banalizada a um ponto de que virou sinônimo de um cara que é autônomo.
o antigo autônomo, né? Precisava se virar para poder botar comida na mesa, virou um empreendedor. Então tu romantiza a desgraça, né? Da vida do cara. E aí o empregador responde. Desde quando vocês inventaram o trabalho precarizado que é empreendedorismo, né? Sim, agora, que é um pouco da nossa realidade aqui de Garopaba, né? Tá, assim também isso o cara, ele precisa empreender, porque se ele, vamos lá, um dos lugares que mais paga bem, os setores que mais paga bem aqui em Garopaba é a construção civil, né? A minha esposa trabalhou como professora aqui por 2 anos, em contrato, né? Na educação da rede municipal. Ganhava, assim, no limpo, líquido, R$ 1.000 para trabalhar 20 horas semanais para dar aula para a educação infantil, que é a fase mais importante. E às vezes um trabalhador na construção civil ganhava um pouquinho melhor que ela, limpo, né? E aí tu vê assim, o nível que a gente tem de precarização do trabalho em Garopaba. É claro que no verão isso muda um pouco, porque aí o cara ganha mais, tal, mas também não para de trabalhar, né? Não tem folga no verão, são 3 meses aí, 24 horas, tu só para dormir, né? Às vezes mal para comer, tu para. Acho que o desafio, claro, de fazer esse diagnóstico, essa realidade que tu traz é muito, muito legal e é importante, principalmente essa perspectiva de quem nasce aqui, né? E às vezes só tem como a solução sair da cidade. Como é que a gente poderia pensar, né? Como é que a gente avança, ainda mais agora, pensando pós-pandemia, que a economia mudou, não é só o problema do Brasil, de Garopaba, que a economia está com problema, é o mundo. Como a gente não é uma ilha, a gente vai sofrer as consequências disso, né? Numa previsão de economia pós-pandemia, aí, numa retração de 3%, uma coisa inimaginável, talvez beire períodos como antes da Primeira Guerra Mundial, da crise de 28, de 29, só para a gente ter um comparativo com a última crise de 2008, foi uma retração de 0,3%, né? E agora a gente está indo para uma retração de 3%. Tu imagina o impacto na economia. Então, se a gente não se reinventar desse ponto de vista, né? E é importante até fazer o convite, porque de noite tu tem uma live com o Yuri, do Ser Humano Surf, pensando também alternativas de assistência social, né, Taf? Porque muita gente vai precisar disso, né? Então, claro que o ideal seria que o poder público tivesse bem estruturado, tivesse muito investimento do estatal, né? Para garantir que todo mundo tenha um atendimento de forma equalizada, né? Eu não sei como tu, como jovem da cidade, a perspectiva de talvez ou trabalhar num turismo mais qualificado, da gente pensar em ter uma zona industrial ecologicamente correta, claro, né? A gente não está falando de chaminé cuspindo fumaça, não é nesse sentido, mas o que a gente pensa, né? Tu como jovem, o que tu pensa como alternativa? Se nem todo mundo também tem a sorte de conseguir empreender, de alugar uma sala no centro, a gente sabe que o aluguel aqui é alto, o custo de vida em Garopaba é caro, né? Às vezes tu não ganha para pagar o aluguel, né? Tu aí nesse na tua cabeça Tá travando muito o teu, Rodrigo. Eu não consegui nem ouvir a tua pergunta porque tá travando bastante, cara. Será que é minha ou é a tua? Tu tá em quadrinhos. Não sei, eu acho que a galera pode dizer, mas eu tô te vendo em quadrinhos, assim. O que para ti, assim, como jovem, Tafa, aqui de Garopaba, nascido aqui, já pensou, olhando para a cidade, assim, o que a cidade pode oferecer de alternativas? O que a gente pode pensar para melhorar essa função, além da questão de educação, que é importante, né? Todo mundo tá dizendo que a culpa é tua. Nem vem botar a culpa em mim. Então, cara, fazendo alguns adendos aí. Obrigado, Heron. Tô bonito? Vamos lá. Primeiro, essa pandemia, ela revelou algumas coisas pra gente, né? Infelizmente, ela revelou algumas coisas pra gente. Agora tu tá melhor, Rodrigo.
E uma delas é que Garopaba, ela sempre foi muito consistente no sentido de sempre no verão ter muito movimento, né? Então dá uma impressão de que o comércio local ele é muito firme. Então você vê vários restaurantes que perpetuam, inclusive restaurantes que fecham no verão, que fecham no inverno que só abrem no verão. Não, porque o verão ele é realmente muito lucrativo, né? E a oscilação que acontece, às vezes para mais, às vezes para menos, é pouca, pelo que me parece, né? Eu posso estar falando alguma coisa errada, mas me parece que é pouco, porque sempre se perpetuam os mesmos comércios, né? Com essa pandemia, a gente viu muita coisa, né? Nós estávamos com um restaurante ali arrendado para outro restaurante, né? Que começou um trabalho do zero, e estava ali trabalhando. Com a pandemia, o movimento caiu, ele, bem, não tinha caixa, estava começando, saiu, abandonou o espaço, nós ficamos sem o aluguel, eu estava no Nordeste ainda, e caiu. Só que, logo em seguida, outros restaurantes, e aí eu vou dar um exemplo de um sem citar nome, mas um restaurante que é perto da minha casa e que sempre bombou muito, simplesmente fechou. Começou a fazer só delivery, se arrastar e pum, fechou as portas. E é um restaurante que estava aí, eu acho que uns 10 anos, cara. Já tradicional da Simplesmente cidade, né? tradicional da cidade, simplesmente fechou. O que que isso mostra, cara? Que para mim, né, que muitos desses comércios, eles sobrevivem dessa consistência, né? Todo verão tem, então, só que muitos não tem caixa, né? Não é uma coisa, não são grandes empresas que podem ficar 3 meses fechadas, que a pandemia ela revelou que muitos desses comércios na cidade, eles estão ali porque existe uma consistência no verão. Mas é muito difícil tu empreender em Garopaba. E eu odeio essa palavra, mas vamos botar empreender. Empreender em Garopaba é difícil porque é caro, aluguel é caro, né? Para você comprar um terreno, uma casa é caro, para você alugar uma sala no centro é caro, já tá tipo super saturado e é difícil porque é sazonal, né? No inverno você não tem. Então eu acho que para Garopaba, eu acho que o grande problema de Garopaba nesse sentido é que a gente passa muito tempo no inverno sem ter movimentação. Isso mudou muito com a duplicação e com muita gente morando em Garopaba, então ainda nos finais de semana vem muito mais gente. Eu lembro que quando eu era moleque aqui, nos domingos de inverno, podia andar de skate na rua sem olhar para trás, porque não era um deserto. Hoje é bem diferente. Mas eu acho que ainda falta incentivo no sentido de pensar políticas, pensar o turismo no inverno em Garopaba. Acho que falta muito isso, porque acho que isso geraria também emprego, né? Então, acho que o que eu consigo ver de mais central nesse debate sobre como melhorar no sentido de emprego, principalmente para a juventude em Garopaba, é pensar alternativas de inverno que façam com que vai fazer com que o próprio comércio tenha mais estabilidade, porque você vai conseguir trabalho aqui, cara, do ano todo, é a mesma dificuldade de você conseguir um trabalho pro ano todo, é você conseguir um aluguel pro ano todo, porque como as pessoas ficam na expectativa muito do verão, as pessoas só querem alugar sua casa no verão, porque dá mais dinheiro do que você alugar no inverno todo. E os empregos também, eles só empregam no verão, sem carteira assinada, fazem um contrato de trabalho de 3 meses e bota você para trabalhar ali e em dezembro você vai embora. Se você não é daqui, você vai para outra cidade. Se você é daqui, você se vira, vai trabalhar na construção civil, né? Então eu acho que esse corte para mim é o mais importante, sabe? E aí a gente vê que se a gente pega uma temporada ruim, né, dessas empresas que só ficam dependendo do verão, se a gente pega uma temporada ruim, pega esse início de pandemia que foi agora há pouco, se a gente pega no início do verão, e se isso perdurar até o verão, vai ter muita empresa quebrando, vai ter muito restaurantezinho quebrando, vai ter muita lojinha só com os manequins, porque tem muita gente que já está pensando só no verão. Cara, no verão isso aqui tem que bombar. E se isso não acontecer, acabou. Vai ter muita gente fechando. Então, o que eu acho é exatamente isso. Tem que se pensar alternativas para o inverno, para que o comércio sinta mais tranquilidade e estabilidade a não depender só do verão.
para poder também empregar pessoas para o ano todo. Porque a maioria, você vai ver loja, restaurante, é difícil você chegar numa loja ou num restaurante em Garopaba que o dono não esteja trabalhando. Porque no verão ele bota mais gente por causa da demanda, no inverno ele demite e ele trabalha, porque é caro você manter e o movimento cai muito no inverno. Então a gente não se dá conta do quanto a sazonalidade ela prejudica os jovens, né? Porque o jovem em Garopaba, quando ele se forma, ele não tem trabalho imediato na sua área. É pouquíssimo, a não ser os apadrinhados, os que já são filhos de advogado que se formam em direito e entram no consultório, o amigo, mas é a menor parcela. E geralmente é a que a gente vê, né? Tá no nosso ciclo de amizade, mas existe muito jovem que ou não se forma ou se forma e não consegue trabalho, porque só vai conseguir trabalhar de garçom no verão, mas no inverno não. Então eu acho que o caminho que eu vejo é mais ou menos esse, né? De a gente conseguir pensar alternativas no inverno para criar estabilidade para o comércio contratar mais e para esses próprios eventos de inverno, para esse próprio problema, essa própria solução gerar emprego, né? Com, sei lá, com eventos, turismo alternativo, né? Produto turístico em Garopaba não falta, né, Tafo? Que Não a gente não é falta. só E esse produto turístico, não é só investir bar, nesses né? produtos, investir nesse produto turístico é gerar emprego, né? Você vai precisar de mão de obra, né? Então eu acho que seria uma alternativa interessante. Ao meu ver, esse é o nicho principal, né? Mas acredito que tenham outros. A gente tem algumas iniciativas, né, de turismo de base comunitária, que é um pouco incipiente ainda, mas está se organizando. O turismo da baleia, de observação, inclusive por terra, porque envolve mais gente, né, envolve mais figuras, né, da cidade, inclusive podendo casar o turismo de base comunitária. Assim, talvez falte, até o Heron perguntou se tem algum projeto, né, pensando isso. O momento também estamos chegando num momento esse ano em que é o momento de se debruçar sobre isso, né? De pensar e oferecer projetos para a cidade, porque a gente pode escolher, é o momento de escolher esses projetos, inclusive. A gente está se encaminhando para o final, é um papo que, sei lá, a gente pode ficar o dia todo conversando sobre isso, renderia um seminário, né? Para a gente falar sobre emprego e renda para a juventude. Mas a gente está já com alguns minutos ainda mais de live, o Instagram ele limita 1 hora, né? E a Lele aqui está dizendo, a hospedaria da Lenise, que o grande problema é que o pequeno e médio empresário não consegue sobreviver porque também tem muito taxado, né? Também. E a tributação no Brasil ela é invertida, né? Quem ganha mais paga, paga menos e quem ganha menos paga mais. Isso é um problema também, né? A se pensar, talvez em nível local alguma coisa de incentivo, né? Algum imposto progressivo, uma coisa que também pode ser interessante se pensar, talvez uma tributação diferente no inverno, algo que consiga facilitar, né, a vida de quem escolhe ter uma pequena empresa. Eu também, assim, eu fujo um pouco desse papo de empreendedor, eu prefiro me colocar como hoje um trabalhador. Eu sou jornalista formado, trabalhei a vida toda com isso, mas aqui em Garopaba nunca trabalhei, assim, para dizer assim, ganhei dinheiro com isso, né? Hoje a gente trabalha como professor, eu sou trabalhador do turismo, prefiro me colocar assim, como condutor ambiental, que é a pessoa que guia as pessoas dentro a gente conduz, né, mas a gente popularmente fala, o pessoal entende como alguém que guia as pessoas, o cliente, o turista, numa trilha. E isso também é uma alternativa que é o ano todo. Inclusive é melhor fazer trilha fora do verão, porque o clima está melhor, judia menos, né, do que fazendo no verão. É melhor fazer no inverno, nesse período do outono, fazer a observação das baleias também, o condutor trabalha muito com isso. Imagina um jovem que hoje tem que se sujeitar a ser auxiliar de obra, né, da construção civil, que é um trabalho pesado, né, tá? Não é um trabalho fácil. Né? Eu já ajudei amigo a fazer laje aqui em Garopaba, né, e sei que não é um trabalho fácil. Imagina trabalhar isso no pau, no dia todo, e ainda ter que sair para estudar. É muito difícil. Muito difícil vender essa realidade. Cansado, né? Ou vender a ideia de trabalhar ainda com a agricultura familiar, sem nenhuma estrutura, sem nenhum fomento, também não é mais uma alternativa. Né? Então, a gente sabe que é difícil. Né? Essa precarização ela dificulta muito quem está aparecendo lá atrás é a Grazi, tá?
Tá vazando um pouco no vídeo. Mas ela também não tá sem roupa. Que nem a mulher do Porchat. A gente sabe que é muito difícil e que é um papo que rende muitas horas de conversa. Tafa, eu quero Mas agradecer a tua participação. Eu sei que ontem tu trabalhou, então acordou mais cedo, né? Quero o teu horário mais de descanso. E quero deixar também esses minutos finais para te fazer o teu merchan aí da próxima live. Tem uma live hoje também, um assunto muito legal com o Yuri, do projeto Ser Humano Surf, né? E dizer para o pessoal também que, caso a live encerre antes de eu conseguir falar de novo, a gente está aqui toda segunda e toda sexta, para tomar um café com o pessoal, com vocês, trocar uma ideia sobre algum tema específico. Sexta que vem eu converso com a professora de biologia, Elisa, lá do campus de Garopaba do IFSC, sobre áreas de risco e planejamento urbano. É um assunto muito importante. A gente está vendo a situação do Campeche, que é uma situação que a Barrinha sofreu, né, e ainda sofre, das casas construídas em áreas de risco, e isso gera um passivo muito grande. Inclusive, ia falar isso e acabei me esquecendo aqui. Tu falou dos jovens que se formam e não têm emprego. A gente tem uma turma inteira do melhor curso de gestão ambiental do Brasil, nota 5, né, no MEC, formado pelo IFSC. Curso de graduação, é tecnólogo, mas é curso de graduação de gestão ambiental. Tem uma turma inteira aí, não lembro agora de cabeça quantos formados são, mas é em torno de um pouco mais de 20 pessoas. Se eu errei, alguém me corrija. Eu vi que a Cris aqui é uma das formadas minha que irmã está também. aqui assistindo a live. Tua irmã também, gestão ambiental. A gente tem a Jane também, que está se formando numa outra instituição, estudando ainda gestão ambiental. Uma turma toda de gestão ambiental. Melhor lugar para a gente absorver profissionais de gestão ambiental do que Garopaba, eu não conheço. Né? Não Porque existe quando a gente ocupar toda a cidade e destruir todo o nosso recurso natural, aí não adianta mais assim, pensar a gestão ambiental. A gente tem uma oportunidade de pensar isso como forma de conservação, de prevenção, né? de preservação do nosso espaço, inclusive como modelo de turismo diferente. E aí estão aí trabalhando em outras funções, enquanto poderiam estar trabalhando ou no poder público ou numa consultoria. De novo, assim, qual é um dos melhores profissionais, né? Tem para a gente pensar em Garopaba, uma turma toda formada que não tem alternativa de emprego na cidade. Tafa, faz o teu merchan aí. Quanto tempo Já me tem? despeço, pessoal. Toda segunda e sexta, Bom Dia Garopaba, em torno das 9 horas, a gente está aqui no Instagram, só no Instagram, tá? Quanto tempo sobrou aí, Rodrigo? Eu acho que uns 4 minutos, Tafa. 3 Legal. minutos. Só para deixar claro então, quarta-feira tem a greve dos trabalhadores, né, dos aplicativos, dos motoboy. Que bom que eles se rebelaram e que bom, eu acho que eles vão fazer um trabalho excelente, principalmente porque no dia 6, principalmente, eu tenho uma live com o líder dos entregadores antifascistas, né, O que chama Galo, né? Galo. E ele é um cara muito sinistro, porque até o Luciano Huck já procurou ele para dar uma amenizada, e ele tocou o pau no Luciano Huck, que não foi nem pro ar a live que o Luciano Huck fez com ele, né? Então ele é um cara que ele não tá para trocar, ele tá para realmente parar a situação e revolucionar isso, né? E eu tô achando que dessa vez vai, né? Não é um cara que vai se vender, né? Ele tocou o pau no Luciano Huck e fala mal do Luciano Huck e não tá nem aí. Então, muito legal, e espero que eles consigam alcançar os direitos deles, que já vai ajudar muita gente, né? Apesar de não ser o ideal. E segundo a nossa especulação imobiliária, é foda, né? Você vê agora que entrou a Surfland, por exemplo, né? O que agrega a Surfland para Garopaba, né? Tudo que é feito em Garopaba no sentido de construção civil é para elite, né? Você vai colocar um negócio de onda... Um lugar que tem 9 picos de surf. Artificial na capital catarinense do surf, né, cara? Pra Playboy do Sul vir isso gera pouco emprego, dado o tamanho do negócio. Você faz um negócio pra galera, pra quando não tiver onda em nenhuma das 9 praias, né, você surfar. É um empreendimento gigante que gera pouco emprego e só para rico, muito rico, usufruir, né? Então a gente tem esses investimentos distorcidos, né? Podiam ser muito melhores, né? E enfim, aí vai do incentivo público 25 também. segundos, tá?
E queria agradecer, hoje à noite eu tenho uma live com o Yuri do Ser Humano Surf, a gente vai falar sobre a ajuda social aí na pandemia, e queria agradecer o Rodrigo, acho que é muito legal a gente ter um suporte para trocar essas ideias com a galera daqui e falar sobre as coisas relacionadas à nossa cidade. Então, muito obrigado a todo mundo que participou